Boa noite, amigos e ex-alunos da Escola Estadual Chagas Pereira. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por me receber no grupo, porque eu estudei, embora apenas por 2 anos, nessa escola da qual eu guardo algumas recordações. Eu estudei entre 1971, em 2 anos, entre 71 e 72. Eu morava no centro de Aparecida, na rua João Matuque, depois na rua João Alves, e, portanto, a escola mais próxima era o Chagas Pereira. Do meu primeiro ano, eu não tenho recordações assim que eu possa compartilhar com vocês. Mas o segundo ano foi assim, uma coisa para se guardar definitivamente. E por algumas coisas hilárias até, né? Mas que mostra bem a realidade de uma época. Embora sendo finalzinho ainda de uma época que já estava ultrapassada, né, em métodos de ensino, em comportamentos dos docentes, né? Estávamos em plena ditadura militar, né, do governo do Garrastazu Médici, embora isso não tenha nada a ver, mas a primeira coisa que eu lembro, né, que é uma coisa boa, e que hoje a educação, a pedagogia, ela não aceita mais, ela diz que isso é algo ultrapassado. Mas é uma coisa que ajudou muito e que todos nós daquela época nos lembramos perfeitamente. Vira e mexe, eu converso com amigos e nos lembramos disso, de várias escolas, inclusive aqui de Guaratinguetá, de estudar pela cartilha Caminho Suave, né? Eu tive oportunidade disso, isso no primeiro ano. Eu acho que talvez o único fato do primeiro ano que eu me lembro da cartilha suave. Porque quando eu fui para a escola, eu não passei pelo jardim da infância, eu já fui direto para o primeiro ano. Eu não recordo o porquê desse caminho que eu percorri, mas eu já fui direto para o primeiro ano. Eu não consigo lembrar quem foi a minha professora no primeiro ano, em 1971. Mas em 1972, eu me lembro perfeitamente quem era. Então, voltando à cartilha Caminho Suave, ela deu uma base fundamental para que aprendêssemos a escrever e a ler, sem dúvida. É esse beabá que talvez hoje em dia faça falta. Nós não tínhamos naquela época essa sofisticação, esses métodos em que a independência do aluno é muito privilegiada. Não que isso seja uma coisa errada por completo, mas nós tínhamos uma hierarquia que era respeitada. Nós ainda éramos, não do tempo do tablado, né, em que o professor se sentava mais alto que os alunos. Eu não cheguei a pegar isso.
não é? Mas, pela cartilha Caminho Suave, eu aprendi a escrever, a fazer exercícios. E o que é engraçado é que eu era para ser canhoto e acabei sendo destro. Embora em muitas coisas hoje que eu faço, excluindo a questão de escrever, eu ainda seja canhoto. Por que eu acabei sendo destro? Porque minha mãe batia na minha mão naquela época em que eu estava no Chagas Pereira e dizia para mim, um belo palavrão, que eu não vou citar aqui, e batia na minha mão e dizia: é assim que se escreve, escreve-se na linha, é na linha que você tem que escrever, né? E acabei tendo uma letra bonita, as pessoas dizem que eu tenho uma letra bonita, eu acredito que seja por conta desse esforço, né, vamos dizer assim, dessa imposição da minha mãe, em que eu escrevesse com a mão direita e escrevesse na linha. Né? Enfim, não sei se isso trouxe alguma sequela ruim, mas foi fundamental para que eu soubesse escrever e compreendesse muitas coisas. Isso é para o primeiro ano que eu ainda me lembro. No segundo ano é que as histórias são um pouco mais assim ricas. Eu estudei com o Michel, hoje professor da Universidade de Taubaté, ele era da mesma sala que eu, e nós estudamos com nada mais e nada menos que para aquelas pessoas da época, nada mais, nada menos do que com a dona Wanda Fazeri, uma professora em estilo antiquíssimo, de uma seriedade ao chegar à sala de aula. Com ela você não tinha brincadeiras, você não tinha assim, descontração, era uma coisa muito séria. E ela ainda adotava não os métodos de castigo, como a palmatória e outros tipos de castigo, mas ela adotava ainda alguns castigos, do tipo ficar, se você fizesse alguma coisa errada, você ficava de castigo atrás da porta, de pé, não ficava ajoelhado no grão de feijão, grão de milho, mas você ficava atrás da porta da sala de castigo. Eu cheguei a ficar. Mas não me perguntem o porquê, porque eu não me lembro dela, porque ela fez isso. Outro castigo que a dona Wanda Fazeri fazia é que se você quebrasse a ponta do lápis, aquela ponta do lápis, você não, de maneira alguma, poderia apontar o lápis. Ela não aceitava de forma alguma. E sabe o que ela exigia de você? Que pegasse a borracha, aquelas borrachas brancas, grandes, que nós usávamos, e que até hoje ainda existem, né? E colocasse a ponta do quebrada, né? do lápis, não do lápis, da grafite, e tentasse enfiar na borracha para que ela ficasse segura na borracha e, mediante você segurar na borracha, você escrever no caderno com o lápis. Isso era de uma coisa terrível, porque você não conseguia escrever.
porque muitas das vezes a ponta do grafite era uma ponta mínima. E se você não conseguisse escrever dessa forma como ela exigia, o que ela tomava de decisão, então, como castigo por você não tomar cuidado com o seu lápis? Você ficava de pé ao lado da sua carteira durante um bom tempo. Eu não me lembro assim o tempo exato, mas era um bom tempo. Era o castigo que ela te dava. Ela era assim, do tipo, são coisas hilárias hoje contadas, né? Mas nós respeitávamos muito ela como professora, ela era uma boa professora, ela nos ensinou, isso não tenha dúvida, mas ela tinha essas características ainda de um ensino que vinha no começo do século XX, do castigo, mas ela eliminava muita coisa. E a dona Wanda morava ali na esquina da rodoviária, naquele casarão que hoje virou um hotel, infelizmente virou um hotel. E eu me lembro dela sair de casa, ela usava uma maleta marrom, daquelas que você tinha o fecho dela de metal, né, fazia aquele estalinho, plec, fechava, e era recheada, né? E, e tinha um aluno, que eu não vou citar o nome dele, e esse aluno nunca mais eu vi, era o aluno, talvez o aluno preferido dela, né? E ela, todo santo dia, ela chegava nas escadas do Chagas Pereira, ele já estava lá de prontidão para pegar essa maleta dela e levar até por dentro da sala de aula. Chegado dentro da sala de aula, talvez ela tivesse algum problema de circulação, algum problema de articulação nas pernas. Eu me lembro que ela usava uma meia amarela, não amarela, cor de pele, né? Que é tipo essas meias que protegem contra frio, né? Então acredito que ela tivesse algum tipo de problema circulatório. Então ela chegava com tipo um sapato, um salto mais ou menos, abria a bolsa e a primeira coisa que ela tirava era um chinelo de feltro. E ela tirava esse sapato e vestia o sapato de feltro. E com esse sapato de feltro, ela dava a aula dela durante todo o tempo, né? E é uma das coisas que ficou na minha memória. E o rosto dela ainda me é familiar. É uma coisa assim intrigante até, né? De uma professora que diferente, única em toda a minha carreira de estudo, e que ficou na memória, né? Ela já falecida há muitos anos, ela viveu por muitos anos ainda, né? Mas eu fui aluno dela no segundo ano, isso em 1972. Depois eu saí, em 73 eu fui para o SESI, que nós mudamos de bairro, aí eu acabei indo para o SESI, que funcionava no antigo La Salle, né? E ali eu fiquei um ano que, em subsequente, fui para o Pires do Rio, onde eu fiz o ginásio todo. Terminei até a antiga quarta série, depois a quinta série, até a oitava série naquela época, na
no Pires do Rio. Então o Chagas Pereira tem também assim um charme, digamos assim, uma espécie de nostalgia, de saudade. Então todas as vezes que eu passo lá, eu já fotografei várias vezes o prédio, uns anos para cá, é, e dá aquele saudosismo, né? Aquele saudosismo daquele momento, daquela coisa. Eu me lembro vagamente do recreio, de brincar com as crianças, são coisas muito vagas que nem daria para contar para vocês, mas um outro episódio, tem mais 2 episódios que aconteceram nesse segundo ano ainda. Eu ganhei do meu pai um relógio lindo, todo dourado, de marca, e eu fiz questão de ir com esse relógio para a escola, na sala da Dona Wanda. Mas o relógio, a pulseira era de couro e com o calor começou a me incomodar. E eu tirei o relógio e coloquei embaixo daquelas antigas carteiras, né? Nós tínhamos aquelas antigas carteiras que era parte ferro e parte de cima era madeira. E dali eu esqueci o relógio, fui embora, nunca mais vi esse relógio. É uma coisa que eu sinto muito hoje, porque era um relógio muito bonito que meu pai, foi o primeiro relógio que meu pai me deu de pulso. E que no primeiro dia que eu usei, eu perdi. Não achei mais o relógio. E outro fato também que eu lembro também desse segundo ano, a dona Wanda, para ir ao banheiro também, tinha suas restrições. E eu tive um problema sério, porque eu não podia ir ao banheiro, e já no final da aula, eu comecei a sentir fortes dores, porque eu comecei a segurar e a bexiga foi enchendo, enchendo. E chegou um determinado momento que a dor foi tão forte que eu não conseguia andar. Meu pai foi comunicado pela direção da escola a ir até a escola para que eu fosse embora. Eu me lembro que meu pai saiu do Chagas Pereira e foi até para João Alves, na rua João Alves, me levando no colo porque eu não conseguia andar. Quando eu cheguei em casa, né, talvez eu tenha feito uns 3 litros de xixi. Né? Então, são essas coisas das recordações que eu tenho, né? E que eu estou passando para vocês assim, como um tributo por entrar no grupo e por lembrar com grande alegria dessa escola, que era uma escola modelo, ainda era uma escola que deu suporte para que eu pudesse continuar os anos subsequentes, né? Embora um ensino totalmente diferente do hoje. Existia respeito de professor e aluno, existia uma série de coisas que eram benéficas e que hoje não são consideradas. Mas isso é uma discussão que não vale a pena. Eu apenas queria dar esse depoimento para vocês. Ok? Um grande abraço a todos os ex-alunos da Escola Chagas Pereira, da qual eu tive a felicidade de fazer parte. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Esqueci de dizer meu nome. Joaquim Roberto Fagundes. Tchau.